pessoal, professor Dames, e nessa aula nós vamos começar a falar sobre força magnética. É importante a gente ter todo o conhecimento de magnetismo já bem definido das aulas anteriores. Então vamos logo. A figura a seguir descreve uma região no espaço que contém um vetor campo elétrico e um vetor magnético. Então nós temos um campo elétrico e um campo magnético. Mediante o ajuste, percebe-se que quando os campos elétricos e magnéticos assumem valores 1 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb e 2 vezes 10 a menos 2 Tesla, respectivamente, um íon positivo de massa desprezível atravessa os campos em linha reta. A velocidade desse íon em metros por segundo. Então, pessoal, a questão envolve um campo elétrico e um campo elétrico com a partícula, ele vai gerar uma força elétrica. Então, um campo elétrico mais uma carga elétrica vai gerar uma força elétrica. Além disso, também é gerado um campo magnético sobre a partícula. Se você tem uma partícula que tem velocidade e ela não é paralela ao campo magnético, ela vai gerar uma força magnética. Nós já discutimos aqui a força magnética. Nós temos uma carga, tem que ter uma velocidade, tem que ter um campo magnético vezes uma inclinação. Já a força elétrica, nós já vimos no começo do assunto do ano que ela é igual ao campo elétrico vezes a carga do corpo, a carga elétrica do corpo. E aí ele diz o seguinte, ele te dá aqui o valor do campo elétrico em newtons por coulomb e ele te dá o valor do campo magnético. Todos eles são vetores. E aí ele pergunta qual é a velocidade. Só que o que acontece na questão? Ele vai atravessar em linha reta. Ou seja, ele não vai desviar nem para cima e nem para baixo. Acontece o seguinte, pessoal. Um íon, ele é positivo. Vou botar aqui a cargazinha positiva. Se a carga é positiva e aqui nós temos uma carga negativa, vai existir uma força elétrica para cá. A única maneira dele passar em linha reta é se existir uma força para cá, para cima, anulando a força elétrica. E essa força é a força magnética. Se você utilizar a regra aqui da mão direita, você vai ver o sentido da força magnética. É importante vocês darem uma olhada no livro, texto e outras videoaulas para vocês entenderem como é que funciona a regra da mão direita aqui, para você ver a direção da força magnética. Então nós temos aqui o campo magnético entrando, esse X aqui, o campo magnético está entrando, a velocidade para a direita, então a força vai ser para cima. E para ele passar em linha reta, só existe uma condição, que a força magnética seja exatamente igual à força elétrica. A força magnética é dada pela carga do corpo, né? Carga elétrica do corpo, uma velocidade vezes o campo magnético vezes o seno desse ângulo. Já a força elétrica é dado pela carga vezes o E. Bem, a questão não precisava dar a carga aqui do íon, tanto é que ela não deu aqui. Então, vou jogar aqui para baixo. A velocidade, aqui, o seno aqui, ele vai dar 1. E o seno de 90 aqui vai dar 1. Então a gente pode cortar ele aqui da jogada. Então, a velocidade vai ser quem? Vai ser o E, o campo elétrico, dividido pelo campo magnético. Então, aqui nós temos 1 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. E o campo magnético aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 2. 1 dividido por 2 é meio, vezes 10, 3 a menos o menos 2. Então vai dar meio vezes 10 a 5, colocando em notação
eu aumentei aqui uma casa, que eu diminuo uma, então dá 4. Então a velocidade aqui vai ser 5 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Dentro de um tubo de imagem de um televisor, a corrente elétrica numa bobina aplica sobre um elétron passante um campo magnético de 5 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla, de direção perpendicular à direção da velocidade do elétron, o qual recebe uma força magnética de 1 vezes 10 elevado a menos 14 newton. Qual é o módulo da velocidade desse elétron? Considere a carga do elétron 1 vezes 10 elevado a menos 19. Então, pessoal, a questão nos informa o campo magnético. Ela diz que é perpendicular e vai dar 1. Ela te dá a força magnética, ela te dá a carga do elétron e ele te pergunta qual é a velocidade. É só você pegar a formulazinha de força magnética e isolar o V. Então, quem é o V aqui vai ser força magnética. Esses estão multiplicando, vão todos passar dividindo. Aqui é 1. Então, nós temos força magnética, a carga vezes o campo magnético. Então agora é só calcular isso aqui. Você fazendo as contas, vai dar 1,25 vezes 10 elevada a 8 metros por segundo. Uma partícula de massa 5 vezes 10 elevado a menos 18 kg e a carga 8 vezes 10 elevado a menos 6 penetra perpendicularmente a um campo magnético uniforme. Novamente a gente vai poder tirar aí o seno de 90 ficar 1, então facilitou. A velocidade da partícula é 4 vezes 10 elevado aí a 6 metros por segundo. E ele passa a descrever uma órbita circular. Ele te dá o raio dessa órbita circular. Desprezando os efeitos do campo gravitacional, qual é o módulo do campo magnético que a partícula está submetida. Então, pessoal, olha, toda vez que uma carga entrar em um campo perpendicularmente, ela vai descrever uma trajetória circular. É importante você olhar isso aí no livro didático para você acompanhar bem isso aí. Então nós vamos ver os dados da questão. A questão diz que a massa vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 18 kg. Ele te dá a carga, que é 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ele já diz que o ângulo aqui é 90, então a gente pode já colocar como 1. Ele te dá a velocidade e ele te dá o raio da órbita, que é 5 vezes 10 elevado a 3 centímetros. Tome muito cuidado com isso aqui, né? Porque ele está em centímetro. Então você não vai cair nessa, porque aqui está em centímetro e aqui a velocidade está em metro. Então você coloca logo em metro. Como é que transforma de centímetro para metro? Então você tem que tirar duas casas. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1 metros. Centímetro para metro, duas casas. Então o que vai acontecer? O corpo ele vai descrever o movimento circular uniforme. Importante revisar, tanto para entender bem o conteúdo, quanto para estudar para o Enem. Então o que acontece? A força magnética ela vai ser igual à força centrípeta, a força do giro, viu? É uma força que vai fazer ele girar. Então a força magnética é carga, velocidade, campo, seno de θ. A gente pode cortar isso aqui porque vai ser 1, né? E já a força centrípeta é dada sempre massa vezes aceleração. Só que é a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio.
Isso aqui, pessoal, é a nossa aceleração centrípeta. Essa fórmula máxima de aceleração vem da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. O que acontece? Esse V aqui vai ser cancelado com um desses V, porque é V ao quadrado. Então, vai ficar só V. Então, você vai ficar Q, B, aqui tira, né? Massa, V dividido por R. Como ele quer saber qual é o campo magnético, eu vou deixar isolado aqui M, V, Q, R. Agora é só substituir isso aqui na fórmula. A massa é 5 vezes 10 elevado a menos 18. A velocidade é 4 vezes 10 elevado a 6. A carga é 8 vezes 10 elevado a menos 6. E o raio é 5 vezes 10 elevado a 1. Esse 5 pode ir embora com esse. Esse 4 dividido por 8 vai dar meio. E aí você pega menos 18 mais 6, vai dar menos 12. Vou colocar aqui, ó, menos 12. E aqui embaixo vai ser menos 1 com menos 6 com 1, vai dar menos 5, passa para cima, passa a ser mais 5. Então, vai ficar 5 vezes 10, 12 mais 5, menos 12 mais 5, vai dar menos 7. Só que aí, como eu aumentei aqui, ó, uma casa decimal, aqui vai ficar menos 8. No caso, menos 8 Tesla. 5 vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Então, pessoal, por hoje é só. Dê uma olhadinha no livro didático. Resolva as questões que eu passei. Qualquer dúvida, poste lá nos comentários. Até a nossa próxima aula.